Olá, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática com a tia Milena, certo? Hoje nós não teremos uma aula, nós teremos uma correção, correto? Nós iniciaremos essa correção lá na página 44, primeira questão do livro didático. Diz o seguinte: uma foto cujas dimensões eram 8 centímetros de largura. Olha que interessante. Todas as vezes que nós formos ler uma questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar as informações que a questão fornece, a questão fornece pra gente. Eu já falei isso anteriormente para vocês. Aí ele diz o seguinte, ó, 8 centímetros de largura. Então, largura é 8, certo? Largura é 8. E 12 centímetros de comprimento. Então, comprimento é 12. Olha só. Ele tem 8 centímetros de largura e 12 centímetros de comprimento. Isso quando eu me refiro à figura menor, tá bom? Continuando. E passou, depois de ampliada, ela passou a ter 20 centímetros de largura, olha só. Ela foi ampliada e passou a ter 20 de largura e 30 de comprimento. Como ela foi ampliada, portanto, ela é a figura maior. Eu tenho a figura menor, que tem largura 8 e comprimento 12, e a figura maior, que tem largura 20 e comprimento 30, ok? Aí continua a questão. Com base nessas informações, responda as questões propostas. Aí nós temos a letra A. O que ele pede aí na letra A, ok? Ele diz o seguinte, qual a razão? A razão nós sabemos que é uma fração, certo? Qual a razão entre a largura da foto menor, olha só, é da menor para a maior. Então, nós temos que fazer a largura, a razão entre a largura da foto menor e a foto maior. A foto menor tá lá em cima, ó. De largura, ela tem 8 centímetros. E a foto maior de largura tem 20 centímetros. Isso aqui é a nossa razão. E razão se representa na forma fracionária, ok? Certo. Nós já temos 8 e 20. Mas olhando bem, 8 vinteavos, ela não é uma fração irredutível. Então, para encontrarmos a razão, nós precisamos reduzir essa fração, ok? 8 vinteavos. E 8 vinteavos dá muito bem para a gente dividir por 4. Opa! Deixa eu arrumar aqui. Por 4, ok? 8 dividido por 4, vou colocar aqui embaixo, tá bom? 8 dividido por 4 é 2. E 20 dividido por 4 é 5. Olha só que interessante. Quando a gente reduz, a gente encontra a fração irredutível. Agora, nós sabemos que 2/5 é a razão que nós procuramos, tá bom? A razão que nós procuramos aqui, ok? Respondida a letra A da primeira questão. Correto, meus amores? Bem, meus amores, continuando. Na letra B, ele pergunta: qual é a razão entre a área da foto menor e a área da foto maior? Letra B, não é isso? Na letra B, você vai colocar ó, do menor para o maior, como está especificado lá na questão, né? Da foto, a área da foto menor e a área da foto maior. Aí você pergunta, como que se calcula a área? A área, no caso da figura, como tem formato retangular, vai ser o comprimento vezes a largura. Aí você vai pegar o comprimento, que é 8, que é 12, vezes a largura, que é 8, da figura menor. E vai fazer o mesmo com a figura maior, no caso, é o comprimento vezes a largura, portanto, 30, não importa a ordem, tá? Por 20, vezes 20. Aí vai ficar assim, a figura menor e a figura maior. 12 vezes 8 é 96. E 30 vezes 20 é 600, tá bom?
96 e 600 são números pares, nós podemos dividir por 2, tá bom? E vai continuar na ordem. 96 dividido por 2, certo? Dá 48. 600 por 2 dá 300. Continuamos com números pares. Continua a divisão por 2. 48 dividido por 2, 24. 300 dividido por 2, 150. Ainda continua a divisão por 2. 24 dividido por 2 é 12. Certo? 12. 150 dividido por 2, 75. Só que o 12 e o 75, eles não podem, os dois ao mesmo tempo, dividirem por 2, porque o 75 é ímpar. Então, a divisão agora pode ser por 3, tá bom? 12 dividido por 3 é 4 e 75 dividido por 3 é 25. Tá bom, meus amores? Opa, esse 5 aqui ficou estranho. 25, ok? Então, descobrimos que 4/25 é a razão entre a área da foto menor e a área da foto maior, ok, meus amores? Letrinha C agora, tá, meus amores? Continuando, vamos lá. Se a largura de um dos balões na foto menor é 1,3 centímetros, olha só, a largura, na letra C, ele está dizendo que a largura é igual a 1,3 centímetros. Se a largura é igual a 1,3 centímetros, qual será a largura na imagem ampliada? Então, nós precisamos saber a largura na imagem maior, na imagem ampliada, tá bom? É isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Se você voltar lá na questão, na letrinha A, ainda na primeira questão, nós descobrimos que a razão de proporcionalidade da imagem é de 2/5, certo? Então, nós continuamos a trabalhar com essa razão. Colocamos assim, ó. 2/5, tá bom? 2/5. 2/5 está para quem, tia? Está para quem? Aí você vem aqui, ó. Se a largura dos balões na foto menor é 1,3, certo? Então, o 2 em cima, ele é correspondente à figura menor, lembram? Então, 1,3 vai ficar aqui em cima, tá bom? Porque ele corresponde à figurinha menor. Então, em cima, tudo que é menor, tudo que for correspondente à figura menor, e embaixo, tudo que for correspondente à figura maior. Aí ele diz o seguinte, ele quer descobrir a imagem ampliada, tá bom? A largura da imagem ampliada. Nós não sabemos quem é, portanto, x. Aí calculamos aqui, ó, daquele jeitinho que a tia sempre ensinou, os meios pelos extremos. Vai ficar o quê, ó? 2x é igual a 5. 5 vezes 3, vezes 1,3, desculpa. 5 vezes 3 é 15, vai 1, que dá 6,5, tá bom? 6,5. Certo? Então, vai ficar x é igual a 6,5. E o que tá multiplicando vem dividindo. Portanto, x vai ser igual a 6,5 dividido por 2. Dá o quê? 3,25. Tá bem, meus amores? Portanto, a largura da figura maior será 3,25 centímetros. Bem, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz o seguinte, vamos fazer a leitura o enunciado da questão, tá bom? Os triângulos retângulos ABC e DEF. Então, vamos desenhar bem que esses triângulos aqui, ou ao menos tentar desenhá-los, né? A, ABC e DEF e DEF.
e dele é F, tá bom? Representados a seguir são semelhantes e a razão de semelhança entre os lados correspondentes é 7/3. Ele já nos dá a razão de semelhança, que é 7/3, tá bom? Calcula a medida do lado DE, que é correspondente ao lado AB. Bem, vou mudar bem aqui a corzinha aqui da canetinha, só para vocês notarem aqui quais são as razões que nós temos. Aí, nós temos que o lado AB é igual a 21 centímetros. 21. 21, tá bom? É a medida do lado AB. E ele quer saber a medida do lado DE, ou seja, DE é X, tá bom, meus amores? É X. Aí, o que que nós temos? Se você for lá no enunciado e notar bem aí essa razão que ele já deu, que é a razão de proporção, de 7/3, nós temos o triângulo maior para o menor, certo? Já que o 7 é maior que 3, então é do maior para o menor. Então, a gente vai usar essa razãozinha, ó, 7/3. 7/3 está para quem é o maior? O maior é o triângulo ABC, então começamos por 21, tá bom? O maior é o triângulo ABC, portanto, começamos por 21. Está para X, tá bom? Os meios pelos extremos, que é o que a gente vai resolver, vai ficar o quê? 7x é igual a 3 vezes 21, certo? 3 vezes 21 é 63. Aí vai ficar o seguinte: x é igual a 63 dividido por 7. 63 dividido por 7 é igual a 9. Tá bom, meus amores? Portanto, x é igual a 9, ou seja, o lado DE é igual a 9 centímetros, certo? Podemos continuar a próxima questão? Vamos lá? Deixa eu fazer aqui, apagar aqui a questão anterior. Bem, vamos retornar. Próxima questão é a terceira questão. Na terceira questão, nós também temos duas imagens, certo? A imagem de um paralelogramo. Essa questãozinha, a gente vai precisar desenhar novamente, né? A gente vai ver se consegue estar fazendo esse procedimento aqui para vocês, tá bom? Primeira e a segunda imagem. Meus amores, a tia tá fazendo esse vídeo dessa maneira para que fique de melhor entendimento para vocês. Espero que satisfaça, né, as dúvidas de vocês. A, B, C, D, I, F, G, H, HI, os lados, certo? Nós temos os ângulos também. Aqui, esse ângulo é 60 graus. E esse ângulozinho aqui, ó, é 120 graus. 120 graus, tá bom? Então, vamos lá. O valor dos lados, certo? Deixa eu mudar aqui só para ficar mais visível para vocês. Esse lado mede 9, esse lado DC mede 10. O lado FI mede 18,9, tá bom? 18,9. E o lado embaixo, o lado HI, ou IH, não importa, mede 21 centímetros, ok? Com relação aos critérios aos requisitos que um polígono precisa ter para ser semelhante, se você notar aqui, os ângulos, eles são congruentes, tá bom? Eles são congruentes, já que
A soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser o quê? 360 graus, ok? Se nós temos, no caso da primeira imagem, nós temos 2 ângulos de 60, os demais serão de 120 graus. E aqui, na segunda imagem, se nós temos 2 ângulos de 120, já que nós sabemos que os ângulos opostos em um quadrilátero são congruentes, nós sabemos que aqui tem 2 ângulos de 120 e os demais serão de 60 graus. Portanto, ele já obedece esse critério. Os ângulos, eles são congruentes. Os ângulos correspondentes, eles são congruentes. O que nos resta saber é se os lados são proporcionais, certo? E ele quer que você determine a razão de semelhança. Então, para a gente saber a razão de semelhança, a gente simplesmente precisa, certo? Descobrir qual é a fração irredutível existente entre esses 2 elementos, entre o polígono ABCD e o polígono FGHI, tá bom? Aí é simples. Ó, primeiro nós precisamos saber se são proporcionais. Então, pegamos o quê? O 9, por exemplo, que é o primeiro valorzinho. O 9 é correspondente ao lado AD. Se você for na figura maior, você tem que saber quem é o lado correspondente a AD na figura maior. E nós já sabemos que é FI, certo? FI. Então, colocamos lá, ó, 18,9. Vai ser uma fraçãozinha, tá bom? Aí, ó. 9,18 está para 18,9. Assim como, tá? Assim como 10 está para 21, tá bom? Se nós formos fazer os meios pelos extremos nesse caso aqui, ó, 9 vezes 21 e 18,9 vezes 10 vai dar o mesmo valor, vai dar 189 por 189. Portanto, descobrimos que eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, eles têm uma razão de semelhança. E aqui, para descobrir a razão de semelhança, é simples, né? Ó, vou circular aqui, nós já descobrimos que eles são proporcionais, tá bom? Eles são proporcionais. Agora, nós vamos descobrir a razão de semelhança. Aqui é simples. A razão de semelhança você vai descobrir através do polígono maior e do polígono menor. Então, nós temos que o polígono maior tem o lado HI é 21, tá? E o lado DC é 10. Se você chegou até aqui, certo? Você acabou de descobrir que 21 décimos é uma fração irredutível. Se é uma fração irredutível, logicamente que isso aqui já será a nossa razão de semelhança, tá bom? Certo? Então, nosso resultado é o seguinte, 21 décimos. Isso aqui é a razão de semelhança entre os polígonos ABCD e o polígono FGHI.